Pra mim, mais é mais. Já pra mim, menos é menos. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. Menos com mais também é menos. O problema não é meu, é seu. É seu. É seu. Não é meu. Não é meu. É seu. Não é meu. É seu. É seu. Problemas matemáticos. Aprenda a resolver sozinho. Uma campanha dos pais que não aguentam mais fazer o dever de casa dos filhos. Você já ouviu falar em número real? Pois é justamente sobre isso que eu estou pesquisando. Eu quero saber quais são os números reais. Ou melhor, qual é o conjunto dos números reais. E olha, quando eu coloco uma coisa na cabeça, enquanto eu não descobrir, eu não sossego. Como o 5, por exemplo, que aqui está na forma de número inteiro. Ou o 5 na forma fracionária, pois 15 dividido por 3 é igual a 5. Também conheço o número racional quando ele está na forma de um decimal exato. Ou quando está na forma de dízima periódica. Também sei a diferença entre um número decimal exato e um número decimal periódico. Quer ver? O número decimal exato possui um número finito de casas decimais. Nesse caso, as duas depois da vírgula. A dízima periódica possui um número infinito de casas decimais. Apenas um certo número de casas decimais se repete infinitamente. É chamado de período. No caso, o número 17, que vem depois da vírgula. Todos os números que você viu são números racionais. Mas existem também os números irracionais. Dá só uma olhadinha nesse número aqui. Esse número também tem infinitas casas decimais, como na dízima periódica, só que não é periódico, isto é, não tem casas decimais que se repetem como 0,17, 17, 17, que você já viu. Mas é possível saber quais serão as casas decimais seguintes, prestando bastante atenção nos números que vêm depois da vírgula. Dá só uma olhada. Depois da vírgula, aparece o algarismo 1, seguido do 0. Olha só agora. Aparece duas vezes o algarismo 1, seguido de um novo 0. E agora, outra vez o algarismo 1, 3 vezes. Bom, daí é só pensar um pouco para ver que depois do último 0, virão 4 algarismos 1, seguidos de um 0 e daí para frente. Esse número aqui não é um número decimal exato. Por quê? Porque você sempre vai poder escrever mais uma casa decimal. Nem é um número periódico. Por quê? Porque as casas decimais são diferentes. Ou melhor, não se repetem periodicamente. Esses números aqui são chamados números irracionais. Número irracional. Número real que não é racional. Quer dizer que o número irracional também é um número real? Acho que eu estou na pista certa. O que eu sei é que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, diferente de todos estes que foram mostrados. Este número aqui já está na forma decimal. Mas todas as raízes quadradas, quando radicando não é um quadrado perfeito, são números irracionais. Para facilitar, está aqui uma lista de números naturais até 100 que são quadrados perfeitos. Mas qualquer outro número fora desta lista, como o 2, não são quadrados e não possuem raiz quadrada exata. Dá só uma olhadinha na minha calculadora para ver como isso está certo. Vamos ver a raiz quadrada de 2. Viu só? Repare que depois da vírgula aparecem 9 números no visor. São 9 casas decimais. E estas casas decimais são todas diferentes. E o número não termina aqui, não. É que não cabe mais no visor. Ele continua infinitamente. Vamos ver agora a raiz quadrada de 3. E agora a raiz quadrada de 5. Está vendo? São números que não aparecem nesta lista e que vão sempre dar como resultado números irracionais. Como assinalar estes números irracionais de forma exata na reta numérica?
Já sabemos que os números racionais podem ser determinados com exatidão na reta numérica. Para representar a raiz quadrada de 2, vamos precisar da ajuda de uma construção geométrica. Vamos construir um triângulo retângulo e isósceles. Os catetos desse triângulo medem 1. Para calcular a hipotenusa é só aplicar o teorema de Pitágoras. Se x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, então x ao quadrado é igual a 1 mais 1, que dá 2. Nesse caso, x é igual à raiz quadrada de 2. Então chegamos à conclusão de que a medida da hipotenusa é justamente a raiz quadrada de 2. Aí, com o compasso centrado em 0 e a abertura igual à da hipotenusa, basta descrever o arco até encontrar a reta numérica. Nesse ponto, teremos encontrado a localização da raiz quadrada de 2 nessa reta numérica. E se girarmos o compasso para a esquerda, vamos localizar o mesmo número, só que negativo. Na prática, podemos localizar um número irracional aproximadamente entre dois números racionais numa reta numérica. Quer ver um exemplo? Como fazer para assinalar raiz quadrada de 5 na reta numérica aproximadamente? A primeira coisa a fazer é procurar os números quadrados perfeitos mais próximos de 5. É só lembrar daquela lista dos números quadrados perfeitos e verificar que o 5 fica entre o 4 e o 9. De forma que a raiz quadrada de 5 vai estar localizada em algum ponto entre a raiz quadrada de 4, que é 2, e a raiz quadrada de 9, que é 3. O que é a mesma coisa que dizer que a raiz quadrada de 5 vai estar entre 2 e 3. Por isso, a raiz quadrada de 5 pode ser assinalada assim de modo aproximado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável.